Boa tarde a todas e a todos. Nós estamos aqui, esperando você, trabalhador e trabalhadora, aqui no canal TV Resistência Contemporânea e na Voz Trabalhadora. Venha para cá, quando você chegar aqui, dê o gostei nos dois canais, se inscreva nos dois canais, compartilhe o vídeo dessa live, compartilhe o link dessa live dos dois canais. Ajude a gente espalhando o máximo possível. Eu quero começar, e nós colocamos depois de muito tempo, fazia tempo que a gente não colocava na capinha e no título de nossas lives uma notícia internacional. Uma notícia internacional. Você sabe, mais do que eu, que nós fazemos parte da América. Nós, brasileiros, uruguaios, argentinos, bolivianos, chilenos, peruanos, colombianos, venezuelanos, nós fazemos parte da América. Nós, do Panamá, de Honduras, da Nicarágua, de El Salvador, do México, do Caribe, dos Estados Unidos, do Canadá, do Alasca, nós somos americanos. E de lá, do norte, vem o resultado das urnas, que está dando uma surra eleitoral no ditador Donald Trump. As pessoas dos Estados Unidos, vou mostrar uma matéria daqui a pouco, com nomes, nome dos estados, nome das pessoas que foram eleitas e eleitos, que mostra uma grande, poderosa e importante surra no ditador. Uma surra eleitoral. E isso é só o começo. Quando o Trump encerrar esse retorno dele daqui 3 anos, não é isso? Daqui 3 anos, ele vai ser enterrado politicamente nos Estados Unidos da América. Do jeito que nós estamos enterrando a família Bolsonaro aqui no Brasil. Quem é que fala do Bolsonaro? Quem é que fala do Eduardo Bolsonaro? O miliciano Flávio Bolsonaro, que é senador, como ele está ainda no Senado, de vez em quando ele tenta aparecer, é praticamente o único nome que de vez em quando alguém fala. Estão sendo enterrados politicamente no Brasil. Do jeito que o eleitor, a eleitora, o povo dos Estados Unidos estão enterrando o Trump, enterrando politicamente. Eu lembro, pessoal, que na semana passada, quando saiu os resultados das eleições de meio de mandato do Javier Milei, e ele venceu com 40, alguma coisa, nós ficamos tristes. Nós lamentamos. Cara, como é que pode? O cara transformou a Argentina num laboratório ultra neoliberal e conseguiu vencer as eleições. Então nós ficamos tristes. Só que hoje é dia de comemorar. Hoje é dia de comemorar. Venha para cá, nós vamos passar boa parte desse primeiro momento, eu, o Luiz Portinho e vocês, falando desse cara aqui, que é um cara fantástico, que é um muçulmano socialista, chegou nos Estados Unidos aos 7 anos de idade, filho de professor, filho de uma artista, né? Olha para cá. Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. We are breathing in the air of a city. Estamos respirando o ar
de uma cidade que renasceu. that has been reborn. I am young, Eu sou jovem, apesar dos meus melhores esforços para envelhecer. despite my best efforts to grow older. I am Muslim. Eu sou muçulmano. I am a Eu sou um socialista, democratic socialist. democrático. And most damn E o mais condenatório de tudo, eu me recuso a me desculpar por isso. of all, I refuse to apologize for any of this. New York will remain Nova York continuará sendo uma cidade de imigrantes, a city of immigrants, a city uma cidade construída por imigrantes, built by immigrants, powered by alimentada por imigrantes. immigrants. And as E a partir desta noite, liderada por um imigrante, of tonight, led by an immigrant. So hear me, então me ouça, presidente Trump, President Trump, when I say this. quando eu digo isso para chegar a qualquer um de nós, To get to any of us, you will have to você terá que passar por todos nós. get through all of us. Thank you Obrigado à próxima geração de to nova-iorquinos. the next generation of New Yorkers who refuse to accept that the promise of a better future was a relic of the past. You showed that when politics speaks to you without Vocês mostraram que quando a política fala com você sem condescendência, condescension, we can usher in podemos inaugurar uma nova era de liderança. a new era of leadership. This new age will be defined by a competence and a compassion that have too long been placed at odds with one another. We will prove that there is no problem too large for government to solve Vamos provar que não há problema grande demais para o governo resolver and no concern too small e nenhuma preocupação pequena demais para se for preocupar it to care about. This is not only how we com isso. Não é apenas como paramos Trump. E isso não é apenas como paramos Trump. stop Trump, it's how we stop the É next como one. paramos o So próximo. Donald Trump, Então, Donald Trump, since I know you're eu sei watching, que você está assistindo. Eu tenho 4 palavras para você. turn the volume up. Aumente o volume. We are breathing in Estamos the air respirando of o a ar city de uma that cidade has que been renasceu. reborn. É uma fala muito importante, num momento muito importante para os Estados Unidos da América, para Nova York. Daqui a pouco eu e o Portil vamos colocar uma matéria que é emocionante. Emocionante. Vamos mostrar foto de uma colombiana, jovem colombiana de 20 e poucos, 30 anos, né? Com a camiseta Latinas Comandani, né? Ela tentando entrar nos barzinhos lá do Queens, lotados, não tinha onde entrar mais, e ela não conseguiu entrar, mas estava feliz porque o Mandani venceu as eleições em Nova York contra o Trump. Meu querido Luiz Portinho, como é que você está? Opa, agora sim. Salve, comandante Gilbert. Começamos em grande estilo aí com o nosso prefeito de Nova York, o nosso socialista, né, Gilbert? O cara que fez a campanha inteira, que não teve medo de se expor como socialista nos Estados Unidos, né, Gilbert? O que é muito significativo isso. Tu começaste o programa dizendo, né, Gilbert, que nós somos latino-americanos. Eu já estava com meu boné aqui, né, e quero somar tudo isso que tu disse aí. Eu botei o boné por vários motivos hoje, né? E enquanto tu estava lendo o discurso, eu até pensei, bom, o boné também é por isso, né? Também é por causa do camarada aí, Mondani, muçulmano, socialista, marxista, tudo que tem de bom, né, Gilbert? E o boné, na realidade, é por Cuba, tá, Gilbert? Cuba tem 2 fatos aí importantes que eu queria me solidarizar hoje, né?
Primeiro que eles estão novamente em luta contra uma tragédia, um desastre ambiental, né? O furacão, aquele, o Melissa, passou por lá e eu estava lendo ontem, deixou muitos estragos. Então, Cuba está 100% mobilizada, né? A população lá, coletivamente, em mutirões, tentando reestabelecer a vida normal na ilha. Normal, entre aspas, por causa do bloqueio, né, Gilbert? Que é o segundo fato. Impusemos mais uma derrota ao imperialismo na ONU, né, Gilbert? 2 votos só contra o fim do bloqueio, né? Estados Unidos e acho que Israel, né? Ou foi Argentina? Talvez tenha sido Argentina até o segundo voto, né? Então, assim, mais uma vez o bloqueio é rechaçado pelo mundo, pela comunidade internacional, né? E cada vez mais esse bloqueio fica, assim, desnudado, né? Como algo absurdo e que viola o direito internacional por todos os pontos, né? E sobre a questão do furacão, Gilbert, tem uma campanha aí de arrecadação de fundos, tem um CNPJ ali para fazer um Pix. Depois, até o final da live, eu coloco aqui no chat para quem quiser ajudar via Pix Cuba, né? E tá nas nossas redes aí da Voz Trabalhadora toda. E vamos celebrar, né, Gilbert? Eu acho que uma live de celebração, depois de uma semana e tanto aí dessa chacina perversa, a gente tem um motivo aí para celebrar e para nos animar e esperançar, como diria o nosso mestre, né, Gilbert? Muito bom, viu, Luiz? Você ter lembrado de colocar Cuba. Eu quero nesse primeiro momento, falar dos Estados Unidos, porque nós separamos aqui 3 matérias e uma porção de vídeos. Eu coloquei Gilbert, hoje à tarde. Tu já viu o Trump de ontem para hoje? Alguma imagem dele? Ele deve estar com olheira. Não, assim. ele deve estar dentro do esgoto de ouro, lá na mansão dele na Flórida. Está coberto de remédios, né, Gilbert? Exatamente, exatamente. A Dice está aqui, ó. Toda minha solidariedade ao povo cubano. Dice Silva, querida companheira. Deixa eu colocar aqui, vou já dar boa tarde para o nosso povo. Deixa eu só colocar uma coisa para vocês que eu coloquei hoje de manhã. Esse vídeo que vocês verão agora, da DW, que é um veículo de comunicação lá da Europa, da Alemanha. Isso aqui, gente, é uma fila lá em Nova York que distribui comida, tá? Filas da fome em Nova York. Centenas de pessoas fazem fila para procurar comida no Bronx. To be available for people. We want the government to ensure that programs like WIC are available so that children can feed. How many apples are supposed to give us? As much for the food pantry, trying to get some food for the family. Everything. No, ya estoy cansada de esta jodienda, entonces vienen, se van para otro pantry, vienen ahora, que yo estaba ahí. We have a very long line today, usually, more than usual, because of all the challenges that people are going through. We have a very long line. And, olha o tamanho dessa fila. É nessa cidade que venceu esse cara aqui. Aí eu vou mostrar a primeira matéria. Vou só mostrar ele chegando na hora do discurso da posse, né? Da posse não, da vitória. Se você entrar
no Instagram desse cara para ver os vídeos dele nas ruas pedindo o voto, conversando com as pessoas e com a juventude ao lado dele é algo extraordinário. Extraordinário. Deixa eu mostrar isso aqui, aí eu passo para o Luiz. Olha aqui, ó. Nova-iorquinos lotam bares e ruas da cidade ao celebrar a eleição de Mandani. O bairro do Queens, em Nova York, é conhecido por sua multiculturalidade. Seus moradores têm raízes em tantas regiões do mundo que o distrito é oficialmente o lugar dos Estados Unidos onde mais línguas são faladas, estima-se mais de 160. A pluralidade étnica é tão grande que cada bairro pode ser reconhecido pelos idiomas, dialetos de seus moradores. Um simples passeio por uma avenida do Queens vira uma viagem por diferentes culturas e latitudes. É aqui que vive o novo prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani. E foi aqui que milhares de nova-iorquinos se reuniram para acompanhar a contagem dos votos. Em uma cervejaria de Astoria, em uma das festas organizadas pelos democratas socialistas da América, antigos companheiros de militância de Mamdani, a fila dobrava o quarteirão 1 hora antes do fechamento das urnas. Então está aqui ó, a foto em um dos bares, lotado. Representação é tudo. A fila era tão grande que muitas pessoas ficaram de fora, como a colombiano-americana Mônica Cardona, de 30 anos, que vestiu uma camiseta Latinas por Mamdani. Ela lamentava não conseguir entrar, mas celebrava o motivo. Disse que estava triste, porém feliz ao mesmo tempo. Segundo ela, a fila gigante significava que muita gente veio apoiar. Mônica contou que viajou de Long Island apenas para tentar participar da festa, embora não vote no distrito porque mudou para Nassau Country há 2 anos. Afirmou que cresceu no Queens e faz questão de apoiar o agora prefeito eleito. E está aqui a latina, né? A colombiana-americana, né? A Mônica Cardona, de 30 anos, com a camiseta. Olha a fila atrás lá, ó, tá? Para poder pegar. É sensacional essa matéria. Está aqui, ó, a juventude nos bares, lotados, né? Acompanhando a contagem dos votos que iam sair. Aqui, ó, se você olhar, ó, jovens de diversas origens, né, do mundo inteiro, lá no Queens, em Nova York, companheiro Luiz Portinho. É muito bonito ver e uma esperança enorme que dá para a gente, porque a quantidade de jovens que apoiou esse prefeito, esse cara que agora é o prefeito, é algo assim extraordinário. Gilbert, esse é um dos dados mais importantes, né? O movimento da juventude, né, nova-iorquina, estadunidense. Tem um dado aqui interessante também, né, Gilbert, que a gente está focando bastante na derrota do Trump em Nova York, porque realmente foi a derrota mais acachapante, né, Gilbert? Foram 90% de votos, Gilbert, entre o nosso muçulmano socialista, nosso grande camarada, nosso novo queridinho, né, Gilbert? E o segundo colocado, que foi o cara que ele venceu nas primárias, né? Que lançou uma candidatura independente, né? E o republicano que mais teve votos teve 5%, Gilbert. Então foi assim uma coisa absurda, né? E o Trump sofreu derrotas em outras grandes cidades aí, né? Depois vocês pesquisem, que eu sinceramente não peguei nomes e nem. Nós vamos colocar. Tem uma matéria aqui que tem a lista, praticamente uma lista. Muito legal essa matéria. Foram muitas cidades, o que mostra, Gilbert, a derrocada já do governo Trump na opinião pública e na sociedade estadunidense, o que para nós é uma excelente notícia, né, Gilbert? Uma notícia maravilhosa para nós do campo progressista. Outro ponto interessante que eu estava falando, da juventude, né, que se mobilizou e foi a juventude que fez esse grande movimento, né, Gilbert? E é a juventude que está derrotando o Donald Trump. Isso aqui é extremamente importante, porque quando a gente fala em Donald Trump, gente, nós estamos falando do socialismo no mundo inteiro. Ele é o capitão do socialismo, do fascismo, desculpem minha falha aqui, do fascismo, é o capitão do fascismo internacional,
Então, o Donald Trump caindo e a juventude lutando contra o Donald Trump nos Estados Unidos, com a bandeira socialista, isso tem um significado importantíssimo que a gente não pode negar. O Gilbert, passando hoje, que é o calor aí da coisa, tu vai ver que nas próximas semanas já vai vir gente com a seguinte questão. Estão se iludindo com um cara que... desde quando que tem socialismo nos Estados Unidos? Estão se iludindo. E assim, não é que a gente está se iludindo, que vamos nos iludir, que o nosso camarada aí vai fazer uma revolução russa lá dentro dos Estados Unidos. Tá? Não vai acontecer isso aí. Mas o movimento que ele está causando, trazendo a juventude para o campo progressista, isso é inequívoco que ele fez isso aqui. Ele está tirando a juventude do espectro fascista e está trazendo para o campo progressista. Já é um primeiro grande movimento. E a partir daí, tu fazer com que essa juventude se conscientize que o grande problema das grandes questões mundiais, da questão palestina, da questão dos problemas da vida da classe trabalhadora, tu fazer com que essa juventude que vai estar aí no nosso campo progressista, que ela se conscientize que o problema dessas grandes questões é o capitalismo, é um toque, é mais um empurrãozinho só, entendeu? Então é importantíssimo esse fato aí da gente ter esse camarada em Nova York se elegendo na maior cidade do Império com a plataforma socialista, com a bandeira socialista erguida, né, Gilberto? Exatamente. Já que a gente vai dar uma boa tarde aqui para cada um e cada um, me dá só mais um minutinho. Deixa eu colocar aqui um vídeo importante, muito importante, que é este aqui, né? A vitória de Zohran Mamdani como novo prefeito de Nova York é fruto de uma vitória inteira, de uma vida inteira de lutas e derrotas de Bernie Sanders, o combativo senador democrata, para ver o abraço do Bernie Sanders com o prefeito eleito de Nova York. Deixa eu mostrar aqui uma matéria que o Portinhos já se referiu a ela. Olha aqui, ó. A primeira surra eleitoral que Trump levou. Se você pegar e for rodando, você vai ver isso. Olha aqui, ó. A primeira grande rodada de eleições desde o retorno de Trump à Casa Branca mostrou um recado claro das urnas. O eleitorado estadunidense começa a reagir negativamente às políticas do presidente republicano. Em diferentes regiões do país, candidatos aliados ao governo foram derrotados. Em diferentes regiões do país, candidatos aliados ao governo foram derrotados. E a imprensa internacional descreveu o resultado como uma surra eleitoral. Abre aspas. Os Estados Unidos deram uma surra em Trump, escreveu o jornal britânico The Guardian ao comentar o desempenho dos republicanos. The New York Times destacou em editorial que a reação chegou. A derrota de aliados de Trump em estado estratégico é interpretada como o primeiro sinal de desgaste político. Trump tentou minimizar o impacto dos resultados. Segundo ele, não era o presidente que estava sendo testado nas urnas, mas sim candidatos que não souberam defender as conquistas da administração. Em Nova York, a vitória do socialista democrático Zohran Mamdani, primeiro muçulmano eleito prefeito da cidade, representou uma derrota simbólica para Trump, né? O republicano havia transformado a cidade em vitrine de suas políticas migratórias, mas viu o eleitorado rejeitar sua agenda de deportações. Na Virgínia, a democrata Abigail Spanberg, ex-agente da CIA, conquistou mais de 64% dos votos e se tornou a primeira mulher a governar o estado. Em Nova Jersey, Mickey Sherrill derrotou o republicano Jack Ciattarelli, aliado direto de Trump, revertendo o resultado de 2021. A democrata recebeu 64% dos votos contra 32% do adversário.
A onda azul também se estendeu à Califórnia, onde os eleitores aprovaram uma reforma na redistribuição de distritos, aumentando as chances democratas nas eleições legislativas de 2026. Na Pensilvânia, os juízes progressistas da Suprema Corte Estadual garantiram a maioria no tribunal, reforçando o controle democrata sobre as decisões-chave envolvendo o sistema eleitoral. No Maine, os republicanos foram derrotados em uma tentativa de restringir o voto por correspondência. Então está aqui, gente. Entre as vitórias democratas, analistas destacam o impacto político do resultado na Califórnia, que fortalece o governador Gavin Newsom como potencial candidato à presidência em 28. Já na Câmara, a nova configuração eleitoral tende a dificultar a agenda legislativa de Trump e abrir espaço para novas lideranças progressistas. Para a deputada Alexandria Ocasio-Cortez, a OAC de Nova York, os resultados representam um divisor de águas. Não é apenas uma mensagem sobre os democratas, é uma mensagem sobre todo o nosso país. Acho que os americanos estão se sentindo atraídos pelo que estão vindo desta administração, que é a administração Trump. Nós colocamos, inclusive, um vídeo hoje de manhã sobre ela fazendo um discurso memorável lá em Nova York, e a gente quer ouvir o Luiz Portillo. Está aí, Luiz. A vitória, por quase boa parte, né? Eu citei alguns estados importantes, então o governo Trump, ao contrário do que ele afirmou, né, acima ali da matéria, está sendo sim reprovado, né, pelos estadunidenses. Como é que você vê isso? Gilbert, é assim, né? Bolsonaro, Trump, Milei daqui a 2 anos fatalmente perderá a eleição presidencial na Argentina. São a prova de que uma gestão da extrema-direita é um fracasso para a classe trabalhadora e para a população em geral. É um fracasso. Eles não conseguem se reeleger, Gilbert. O Trump já não se reelegeu na outra vez. E agora ele nem vai poder se candidatar. E vai fazer de tudo lá, vai fazer o circo, né, para tentar se candidatar. Mas é isso. Fica assim comprovado na prática que eleitoralmente não se sustenta um programa da extrema-direita. Porque é um programa que não atende às necessidades da população e da classe trabalhadora, e pelo contrário, ele aumenta a opressão, né, Gilbert? Aumenta a censura. Ao contrário do que eles dizem, que eles são os defensores da liberdade, eles são os defensores da censura e da opressão. Então vocês podem pegar tudo que o Trump disser, tudo que o bolsonarismo diz, a leitura na prática é o contrário. A gente viu agora aqui os governadores bolsonaristas da extrema-direita fazendo uma reunião pós-chacina e dizendo que eles são um consórcio da paz, quando eles são um consórcio da morte, né? E assim, Gilbert, para não sair do tema do nosso querido Zoran aí, né? Nosso camarada Zoran, eu estava vendo uma entrevista que o Breno Altman fez com a Cláudia de la Cruz, Gilbert, que essa sim é socialista, marxista, e é de um partido lá dos Estados Unidos que não tem vez, né? É um partido que não tem vez nos Estados Unidos. Ela foi candidata a presidenta, Gilbert, agora na última eleição, só que o nome dela, dos 50 estados, o nome dela aparecia em 4 estados só, na cédula. Essa é a democracia estadunidense, né, Gilbert? Dos 50 estados, um candidato a presidente tem o nome na cédula em 4 só. Nos outros 46, o nome dela não estava nem na cédula. Tá? Essa é uma efetiva socialista, que tem compromisso com o capital do Karl Marx, sabe? Porque o Zoran é do Partido Democrata, é isso que eu estou querendo dizer. Não quero botar água no chope da comemoração, pelo contrário, nós temos que comemorar, porque ele é daquela ala do democrata do Bernie Sanders, que fala em socialismo, e isso já é importante para nós. Mesmo esses caras sendo liberais, eles são liberais, eles falam que são socialistas, mas é um socialismo ali
né? Não é o socialismo do Karl Marx, do Lenin, do Fidel Castro, né? Esse socialismo é o dessa Cláudia, que eu estou dizendo para vocês aqui. E a Cláudia, Gilbert, ela falou, assistam depois lá no Opera Mundi, Cláudia de la Cruz com Breno Altman, porque ela traz uma lição ali, Gilbert, uma reflexão que é importante para nós aqui no Brasil, que ela fala da segregação da esquerda, dessa coisa dos marxistas dizerem, esse cara é liberal, é esquerda liberal, não quero nem papo com a esquerda liberal. A esquerda liberal nos atrapalha. A esquerda liberal atrapalha o socialismo verdadeiro, o marxismo. Ela fala sobre isso, Gilbert, quando ela analisa o Zoran esse. E ela diz que a gente tem que acabar com isso na esquerda. Que a gente tem que sentar todo mundo, mesmo quem é esquerda liberal, com marxista, tem que sentar todo mundo na mesa, porque o nosso inimigo está lá no outro lado. O nosso inimigo é o fascismo, é a extrema-direita, inclusive a direita também, né? Mesmo essa direita que se diz democrata, né? Então não tem sentido a gente ficar com essa segregação entre nós e nos fracionando. Nós temos que pegar e sentar na mesa e ver o que é comum entre todas essas esquerdas e marchar junto na luta. E é isso que ela diz quando ela analisa ali o Zoran, que ela tem divergências, né, ideológicas do ponto de vista ali teórico, mas ela diz que ela não pode, o partido dela não pode negar o movimento da juventude que o Zoran está fazendo para trazer essa juventude para o nosso campo progressista, né, Gilbert? Então, são reflexões interessantes que ela traz ali. Eu recomendo que vocês assistam depois lá no canal do Breno. Cláudia de la Cruz. Deixa eu só colocar aqui um último ponto sobre os Estados Unidos, sobre a eleição. É um último, tá? Olha aqui. Eu estou vendo aqui, acompanhando, né, aqui o nosso público, né? O nosso público, com certa razão, né, tem não é dificuldade, deixa eu encontrar uma palavra adequada. Tem o pé atrás, vamos colocar assim, com o que vem lá do Tio Sam. Né? Tem o pé atrás, tem que ter mesmo. Bom, né, Gil? Mas é muito importante que a gente procure entender que lá tem uma classe trabalhadora gigantesca, que é explorada e manipulada há muitos séculos. Então, se são trabalhadores e trabalhadoras, nós temos que estar com eles e com elas, né? Nova York, por exemplo, é uma cidade de imigrantes, né? Construída, trabalhada por imigrantes, como esse cara falou agora há pouco no discurso dele que eu mostrei. Quem são os bilionários que gastaram 22 milhões de dólares contra o socialista eleito em Nova York? Essa matéria é muito interessante, porque os milionários se uniram para financiar todos os grupos que foram criados, praticamente 100% dos grupos que foram criados, físicos ou da internet, para combater esse cara, que foi o eleito prefeito. Então, se você ler aqui, você vai ver. O cara, por exemplo, segundo o levantamento da Forbes, ao menos 26 bilionários e famílias de alto patrimônio líquido contribuíram com mais de 100 mil dólares cada para financiar comitês e campanhas da oposição ao candidato, que é esse aqui, que venceu as eleições. E ele chega no discurso dele, está aqui a lista, né, da revista. A candidatura de Mandani, deputado estadual pelo Queens e filho de imigrantes de Uganda e da Índia, foi construída sob uma plataforma abertamente crítica à desigualdade econômica e à concentração de riqueza. Bilionários não deveriam existir, repetia em comícios e entrevistas. Sua proposta central previa um imposto adicional de 2% sobre rendimentos anuais acima de $1 milhão, além de taxas sobre grandes corporações instaladas na cidade. Ele fala em vários momentos do programa dele, ele defende propostas muito parecidas com as propostas da esquerda da América Latina. Por exemplo, o Lula está defendendo a proposta do passe livre, né, dos trabalhadores e trabalhadoras usarem
os ônibus, né, o transporte coletivo, e não pagar entre aspas, né, porque dá cerca de R$2.000 por ano por trabalhador e trabalhadora para circular apenas para o trabalho e voltar do trabalho. O Mamdani tem uma proposta de acabar, de passe livre, vamos colocar assim, lá em Nova York também, para a classe